Eu vou só retomar, então, que a gente já falou, então, da palavra Abba, da palavra Adonai, da palavra Elohim, e hoje a gente vai falar sobre a palavra Milá. Tá. A palavra Milá, ela... Então, a palavra Milá, ela significa palavra, em hebraico. Ela se escreve dessa forma, lembrando que no hebraico a gente escreve da direita para a esquerda. E aí eu vou mostrar então para você cada letrinha. A primeira letrinha então que compõe a palavra Milá é a letra Mem. A segunda letra é a letra Iod. A terceira é a Lamed. E a quarta é aquela Re. Essa Re a gente já viu, tanto a Re quanto a Iod. Peraí, deixa eu pegar um lápisinho aqui. Pronto. Tanto a Re quanto a Iod a gente já viu. Essa daqui a gente já viu na palavra Adonai, que ela se forma aquela palavra que não dá para se pronunciar, que é composta por várias consoantes, que se transforma em Iavé, e a Iod também. Ela também aparece na palavra Iavé, que pode ser lida como Adonai, tá? E aí, então, essa palavrinha é traduzida na nossa fala como Milá. Aí, como curiosidade, a gente já estudou um pouquinho da letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, né, que é a letra de Deus, né, que compõe a palavra Abba também. E a gente também estudou um pouquinho da letra, se aprofundou um pouquinho na letra Bet, que é a segunda letra do alfabeto hebraico. A gente até comentou que a letra Bet, ela tem um significado de família, e que ela é a primeira letra lá em Gênesis capítulo 1, a primeira letra da Bíblia é a letra Bet, mostrando então que a família é realmente um projeto de Deus, reafirmando isso, porque ele compõe isso até na Bíblia, né? Expondo a letrinha Bet como a primeira da Bíblia. E aí, então, para a gente falar um pouquinho, então, da letra Mem, eu achei muito legal isso. A letra Mem, que para a gente tem Quando a gente fala M, né, a gente tem esse som. Se a gente tira as vogais do M, da letra M, em português mesmo, em português, se a gente tirar as vogais da letra E, da palavrinha M, né, a gente tem o som de né, sem pronunciar as vogais aí. E esse som, ele é universal, né, se a gente for falar também em inglês, sem pronunciar, né, Assim também é o hebraico, né? A letra mem, ela tem esse som, mem. E eu achei muito engraçado que quando você já tentou mergulhar, deixa eu até voltar aqui para eu poder ver você. Você já mergulhou você sabe nadar? Mais ou menos. Mas você já teve a oportunidade de mergulhar na piscina e ficar um pouquinho assim embaixo, nem que seja só um pouquinho assim com o ouvido embaixo? Sim. Não sei se você já conseguiu ficar um tempinho assim embaixo, que você parece que você tem um zumbido no ouvido que faz assim. Parece que é um negócio que faz assim. Não sei se. Parece que é um mosquitinho. Vem cá. Você tá falando assim? Isso mesmo, quando mergulha assim na piscina. E aí,
E esse som que a gente ouve, né, remete à palavra mem, a letra mem, quer dizer, que é também um dos sons que o bebê pronuncia logo que está começando a balbuciar umas palavras. Ele faz mam, mam, desse jeito, assim, ó, mam. E aí eu ouvi uma professora de hebraico falar, que eu achei fantástico, que é justamente isso. Nosso DNA é como se Deus tivesse produzido a gente para já meio que saber o hebraico, porque é uma língua de Deus. O hebraico realmente é uma língua instituída por Deus. E então, a letra mem, ela tem um significado de águas, de correnteza, de purificação, de cura. Por isso que ela tem esse som, mem, né? Porque remete ao útero, quando o bebê está dentro do útero, que ele só ouve essas águas, né? Essa água que fica, ela não tem esse som de chua, chua, né? Ela tem esse som. Tanto que eu acho até engraçado, porque eles fizeram um aplicativo, hoje em dia tem aplicativo para tudo, né? E aí, logo que a Luísa nasceu, eu descobri um aplicativo que faz com que o bebê se acalme e ele representa vários sons, assim, vários sons. Aí tem som de tudo, tá vendo? Só que todos os sons, eles são parecidos, vou te mostrar. Esse é o som de aspirador de pó. Esse é o som de chiado. Opa, peraí. Esse é o som de carro. Enfim, todos esses sons, eles são sons que simulam os sons que tem dentro do útero, que o bebê ouve dentro do útero. Então, são sons assim, né? São sons assim, que fazem aquele barulhinho de fundo, né? E aí é o que dá esse entender do significado por trás da letra mem, né? Que é uma letra, então, que induz ao útero, à purificação, à água, à correnteza, ao fluir. Deixa eu voltar lá para a gente continuar falando mais. Então, a gente, através disso, então, da palavra milá, que significa palavra, a gente consegue entender que Deus, ele age por meio da palavra, né? Então, é através da palavra de Deus, da ação de falar, tanto do Senhor quanto nossa, mas nesse caso específico do que está escrito aí no slide, é através da fala de Deus que tudo foi criado. E aí, deixa eu botar aqui então. Então, através da palavra de Deus, que é a ação de falar de Deus, que tudo foi criado. Aí, se você não precisa abrir a Bíblia agora não, pode acompanhar comigo aí no slide. Lá em Gênesis 1, toda vez que a gente está falando do hebraico, a gente vai muito em Gênesis, né? Mostrando também que o hebraico, assim, ele vem com todos os planos de Deus, da criação, de tudo, né? Nada de Deus é feito do nada, né? Tudo teve um planejamento, tudo tem um plano, tudo teve um porquê, né? E lá em Gênesis 1, então, eu vou ler aqui, e aí o que a gente vai dar ênfase é no versículo 3. Então, tá escrito: no começo, Deus criou os céus e a terra. Aí a gente retoma o que a gente já aprendeu na última aula, que é Deus Criador é Elohim. Só para a gente fazer um link aí com a última aula. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. E aí vai vir a primeira ação da Bíblia, a primeira palavra, a primeira fala de Deus
começa aqui. Então, Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Então, a primeira ação, a primeira palavra de Deus na Bíblia está em Gênesis 1:3, onde ele fala para que haja luz. Então, a primeira criação de Deus, a primeira palavra que ele disse de criação foi em Gênesis 1:3, onde houve, primeiro de tudo, a luz. Foi por meio da palavra, foi por meio do falar. Como a gente vê, esse daí é o primeiro ponto, a primeira, assim, bandeirinha que mostra a importância e o poder que uma palavra tem. O nome dele é Deus. Ué, todo mundo tem um nome, né? Então, aí, ó, deixa eu pegar aqui. Por isso que a boca do justo é fonte de vida, segundo a palavra como está escrito em Provérbios. Então, lá em Provérbios 10:11, está escrito o seguinte: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. Então, por que ela é fonte de vida? Porque o justo, ele vai sempre fugir de problemas, assim, que eu digo assim, de fofoca, ele sempre vai fazer a justiça, ele sempre vai cuidar dos mais fracos, dos necessitados, né? O justo de Deus, ele vai zelar pela justiça de Deus, ele vai zelar pelo amor, pela compaixão, pela mansidão, né? E então, por isso que a boca dele não tem lugar para coisas ruins, né? Esse justo de Deus não é um santo graal, aí, não é um santo que vai ser perfeito em tudo que faz, não. Mas ele é justo, né? Ele é a palavra de Deus, ele tenta ser o melhor, e quando a gente tenta ser o melhor, né, para Deus, para nós mesmos, a nossa boca, ela é fonte de vida. Quando a gente tenta fugir dessas concupiscências, né, dessas coisas da carne, é automático a gente falar bênçãos, tanto para a nossa vida, quanto para a vida das outras pessoas. Quando uma pessoa, ela vem se aconselhar com a gente, né, quando ela vem desabafar alguma coisa, se a gente tem o nosso coração cheio de Deus, se a gente tem, se a gente procura realmente o bem, a gente automaticamente vai falar coisas boas para a pessoa, não que deixe ela mais desanimada, nem traga mais problemas para a vida dela. Isso é a fonte de vida, né? Por isso que a boca do justo é a fonte de vida, porque traz vida, traz motivação, né? Principalmente para aqueles que precisam. E por isso que a boca dos ímpios abriga a violência, né? Às vezes, a gente também pode ser ímpio, né? Não é que, é isso que eu falei, assim, nós não somos santos, né? A gente busca pela santidade, nós somos pecadores. Então, por isso que a gente tem que sempre orar e vigiar, porque a nossa boca, às vezes ela pode, o nosso coração, a boca fala do que o coração está cheio, logo tem um provérbio que eu não sei onde está, vou procurar depois eu te passo. E se o nosso coração está cheio de angústia, de mágoa, de tristeza, não tem como a gente cuidar dos outros, não tem como a gente aconselhar outras pessoas se a gente não está cuidando de nós mesmos, do nosso próprio coração, né? E aí, quando a gente for aconselhar, quando a gente for falar da boa palavra, que é a palavra de Deus, que é a boa nova de Jesus, a gente não vai conseguir falar coisas boas, a gente não vai ter uma bagagem, a gente não vai ter uma experiência boa para trazer para as outras pessoas. A gente vai falar, né, sei lá, uma amiga minha veio virar para mim e falar: ai, amiga, nossa, tô super chateada porque eu briguei com a minha mãe, cara, não sei o que aconteceu, nossa, a gente se estressou, falei um monte de besteira para ela. Ao invés de eu virar e falar assim: poxa, amiga,
nossa, meu, eu sei que às vezes a gente tá cheia, com a cabeça cheia, isso acontece, mas, poxa, não faz mais isso não, né? Você tem que honrar sua mãe, sabe? É bênção pra sua vida você honrar a sua mãe. Quando for assim, sai, sabe? Por mais que você deixe ela falando sozinha, sabe? Ao invés de eu estar falando palavras boas pra ela, se eu não cuidar, eu posso falar, ai, amiga, nossa, mas aquela sua mãe também, né, não corre, ela vem fazendo essas coisas pra você, vive te colocando pra baixo, né? Olha a diferença, né, quando a gente tá com o nosso coração também com angústia, com amargurado, e quando a gente tá bem, quando a gente fala assim, meu, não vamos falar mais coisa ruim se a pessoa já tá ruim, né? Você vê aí que a gente que entra o valor da palavra, de como a palavra ela é poderosa, a palavra ela tem poder. Isso aqui a gente está trazendo para o nosso mundo cristão, mas isso é independente de religião. A palavra ela tem poder, ela é poderosa, né? O que a gente fala, o que a gente ouve também, né? Isso aqui. Lá em Hebreus 4:12, está escrito o seguinte, a gente vai indo aos pouquinhos, tá? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. E mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, eu sempre achei esse versículo fantástico, né? Mas, assim, o profundo desse versículo, que é... Porque, olha só, igual a gente está falando aqui, a palavra, por si só, ela já é poderosa. A palavra de Deus, ela é muito mais poderosa. Então, a palavra de Deus, ela é muito mais poderosa, ela é viva, né, e eficaz. Então, ela é tão afiada que ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Olha isso. Deus, ele é o médico dos médicos, como a gente conhece. Ele pode dividir alma e espírito, né, juntas e medulas, olha isso. E ele é somente Deus que ouve os nossos pensamentos e que pode julgá-los. E ele conhece o coração de cada um. Então, a palavra de Deus ela é tão poderosa, tanto a palavra dita por Deus, quanto a palavra de Deus que conhecemos, que é a Bíblia, ela é tão poderosa que ela pode avivar a nossa alma, dividir alma e espírito, né, fazendo com que a gente seja reavivado, juntas e medulas, trazendo cura espiritual, cura física, e julgando os nossos pensamentos, porque eu não sei se você já aconteceu assim com você, mas eu já, várias vezes, quando eu tô lendo a Bíblia, estou lendo algum capítulo, algum versículo específico e sou profundamente tocada, seja por bem ou seja uma correção de Deus lá comigo, né? Então, às vezes eu estou lendo lá e, nossa, meu Deus, é verdade, Senhor, me perdoa, eu fiz isso, tal coisa. Então, por quê? Porque é a palavra de Deus, a Bíblia, que está julgando, né, os nossos pensamentos, né, fazendo com que a gente possa julgar, nos arrepender, e as intenções do nosso coração. Deus sabe quando a gente não teve a intenção de fazer algo, mas mesmo assim nos corrige, né? Então, a palavra de Deus, principalmente nesse caso, a Bíblia, ela é tão viva e eficaz, é um livro de mais de 2000 anos, tão vivo e eficaz, que ele pode trazer cura, ele pode reavivar a alma, né, reavivar o espírito, trazer uma pessoa de volta à vida espiritual, porque quando a pessoa é morta de espírito, ela é a nossa depressão, que a gente conhece como depressão. Então, ela pode reavivar uma pessoa, reavivar um espírito, trazer cura espiritual, cura física, né? Muitas pessoas, vi muitos testemunhos, eu sou um testemunho vivo de pessoas que estão nos hospitais e quando está com a palavra de Deus, lendo ali a Bíblia,
há um mover espiritual, as pessoas elas vão sarando, isso daí é, né, nossa, milagres de Deus, e além de tudo, Deus ainda nos corrige por meio da palavra, porque às vezes a gente faz coisas que a gente não imagina, e aí, lendo a palavra, às vezes a gente lendo a Bíblia, tendo algum momento com Deus lá, ele vai e mostra pra gente o que a gente fez de errado. Então, olha só que maravilha de Deus, né? Falei muito agora, né, amigo? Mas esse é o último, tá? Eu prometo. Lá em Provérbios 13:3. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Ah, isso daí, meu filho, isso daí foi para mim, para minha vida mesmo, tá? Essa palavra de Provérbios Deus fez para mim, no caso. Porque eu ainda que eu estou aprendendo um pouco mais, mas eu falo pelos cotovelos, principalmente com quem eu conheço, com quem eu tenho mais intimidade, né? O Guilherme fala, o Guilherme, meu marido, no caso, às vezes ele fala, nossa, mandou, né, aí a Bíblia em formato de áudio, de WhatsApp para sua amiga. Mas então, a gente só tem que tomar cuidado com o que a gente fala, para que a gente proteja a nossa própria vida e que a gente não destrua a si mesmo, né? A nós mesmos. Por quê? Eu não sei se já aconteceu com você, deixa eu até ver você. Deixa eu só ver se tem mais algum slide, que eu acho que não. Não, tá. Deixa eu parar a apresentação aqui. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já algumas vezes, mas a gente está tão empolgada, confiando naquela pessoa e conversando e falando sobre a sua vida, e aí você fala dos seus planos, e aí você fala o que está acontecendo na sua vida, e você fala, tanto sem perceber, e sem maldade nenhuma, e você não vê maldade na pessoa, e aí, de repente, coisas ruins começam a acontecer. Ou algum plano seu começa a dar errado e não dá certo, ou então, poxa vida, mas eu tinha falado que eu não gosto de tal coisa e me aconteceu tal coisa, né? Por quê? Porque aí, ou então, às vezes, você vai falar de algum jeito e aquela pessoa entende de outro jeito, e você fala, não, mas não foi essa a intenção. E aí ela vai e conta para outra pessoa que você falou tal coisa dela, nossa. Aí vira uma confusão. Vira uma confusão, aí você... Já aconteceu comigo isso. Isso mesmo, comigo acontecia assim, direto, agora está acontecendo menos, que eu estou tendo uma cautela maior, mas comigo também, assim, e aí você fala, meu Deus, que arrependimento, queria voltar no tempo para não ter falado tal coisa. Sim. E é assim mesmo, e olha só, né, Provérbios, ele foi escrito por Salomão, e Salomão, ele foi o homem mais sábio que já existiu, né? Nunca houve homem tão sábio quanto Salomão. E aí eu creio que também não teve só participação dele, eu acredito que foi própria inspiração de Deus, né, para escrever a passagem de Provérbios, mas ele foi tão sábio que ele escreveu isso há quase 2.000 anos atrás, né? Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. E é justamente isso, né, que a gente está comentando aqui. Porque, por 2 pontos, né, quando a gente fala demais, a gente acaba expondo a nossa vida, expondo tudo que a gente está falando, né, tudo que está acontecendo, né. E aí, existe até um versículo que eu não me lembro onde está agora, vou procurar aqui, que é maldito o homem que confia no homem. Porque a gente não tem que confiar realmente. Claro que a gente tem que ter nossas amizades, tem que ter aquele braço amigo, como diz lá em Provérbios também, aquele braço de Deus que vai nos ajudar nas dificuldades, que é Ele que vai nos sustentar quando a gente estiver fraco, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem que abrir nossa vida como se fosse um livro aberto. E, principalmente também, porque Satanás, ele fica ao nosso derredor. O derredor é algo, assim,
Ele não fica ao redor, porque ao nosso redor ficam os anjos de Deus que estão acampados ao nosso redor. Os anjos de Deus, eles estão acampados ao nosso redor e da nossa família com espadas desembainhadas. Mas Satanás, ele fica ao nosso derredor, ele fica após os anjos de Deus, e ele ouve tudo. Quem tem poder de saber o que nós estamos pensando é somente Deus, mas Satanás, ele ouve o que a gente fala e usa o que a gente fala contra nós mesmos. Ele usa as palavras que a gente fala contra nós mesmos. Por isso que a gente tem que sempre prestar atenção no que a gente está falando, não só para as outras pessoas, para que a gente possa ser bênção na vida de outras pessoas e falar e profetizar, e, né, ser canal de bênção, mas para que a gente proteja a nossa própria vida, para que ele não tente contra a nossa própria vida. Tá? De polonese. Deixa eu fazer mais pra cá. Assim. Também vou ter que mudar o lugar, porque aqui é pequeno. Então é assim, ó. Tá? De polonese. Entendeu? Então, vamos lá de novo. Ó, você, primeira posição, tá? Assim, pezinho, ó, desse jeitinho. Você vai arrastar o pé e fazer pontinha. Pá. Tá vendo? Pá. Deitou. Veio o outro arrastando. Pô, deitou. Pô. Lonese, aí você vai fazer um pulinho, pulou e pontinha. Deixa eu tentar não andar muito. Depois, como eu não estou conseguindo visualizar o seu pé, eu vou pedir para que, por favor, você só me mande um videozinho do seu pé. Pode ser assim, igual eu estou fazendo, só metade do corpo. Tá bom. Pode ser? Porque aí você não precisa ficar mudando a câmera e a gente já vai fazer a pirueta, e a pirueta vai precisar da câmera do jeitinho que tá. Tá. Então, preparou a primeira posição. Saiu. Pá. Desceu. De pô. Desceu. Lonese. Entendeu? Vamos tentar um pouquinho mais rápido agora. 7, 8. Pá. De polonese. Só mais uma vez. 2, 3 e pá de polonese. Quase que eu me desequilibrei. Então é isso. O pá de polonese, ele é assim, tá? Na aula que vem, eu vou tentar fazer aquele passo. Você lembra daquele passo que você fez naquela dança, que ele era um pá de polonese ao contrário, que era 1, 2, pulou e fez assim? Então, na aula que vem, eu vou tentar fazer esse passo, porque é tipo um pá de polonese ao contrário. É que o pá de polonese você usa os dois pezinhos, né? Pá de polonese. O outro você só usa uma cavalgadinha para trás. Agora, vamos fazer, então, a pirueta. Deixa eu fazer um pouquinho mais para cima, assim. A pirueta. Então, a pirueta, não sei se você lembra, quando a Cláudia passou, ela é o seguinte, também prepara aí. A primeira posição, a gente junta os pezinhos assim. Na quarta posição, a gente deixa
do mesmo jeito, só que um pouquinho mais espaçado, olha. Tá vendo? Primeira, quarta, tá? Então, a gente vai deixar em quarta, tá? E aí, tem a opção de andeor e andedã. Andeor é para fora. Eu estou ensinando os nomes, mas a Clau não usa muito nomenclatura de balé, porque eu não fiz balé, quem fez foi a Bia, então um pouquinho que eu sei é a Bia que me ensinou. E a Clau Soares, ela também não fez balé, né? Então a gente não usa muito a nomenclatura do balé, a gente só fala assim, para dentro, para fora, e às vezes a gente fala para a porta, para o púlpito e tal. Então, mas é bom saber, né? Então, assim, a gente vai fazer uma pirueta andeor, para fora, e andedã, para dentro, né? O que é para fora? Porque assim, a gente está fazendo para as costas, ó, para fora do corpo, tá? E andeã a gente faz para dentro do corpo. Olha só como é dentro, tá vendo? Dentro, fora, tá? Andeor, andedã, tá bom? Então, a gente vai fazer primeiro andeor, né? Então, aí a gente vai usar a mesma posição, tá? Tanto para andeor quanto para andedã. O braço de fora, o braço que vai impulsionar a gente para fora, né? Nesse caso, é o meu braço direito. Vê aí qual que é o melhor para você. Esse, então, ele vai ficar... A gente vai ter que dar uma flexionadinha, ó, tá vendo? A gente vai flexionar, porque na hora que a gente flexionar, a gente vai subir no pé. Opa, vai tudo no fio. E assim, o braço, ele sempre tem que ficar na frente, porque a gente vai dar uma jogadinha nele, que na hora que a gente jogar, ele vai fazer a gente dar o impulso da volta, para fazer a pirueta, tá? Então, vamos fazer uma vez, depois eu vejo você fazer, tá bom? Que agora eu consigo te ver muito bem. Então, o braço, quando a gente estiver girando, você pode escolher. Você pode fazer aqui em cima, pode fazer aqui embaixo, tá bom? Eu acho que eu vou fazer aqui embaixo, tá? Eu também vou fazer assim. Eu prefiro. Lembrando que a mãozinha de bailarina, né, que é assim, ó, tá? Sempre assim. Então, vamos lá. 7, 8, jogou. Isso. Aí para com o mesmo pé? Oi? Tem que parar com o mesmo pé que você deu Isso. impulso? Deixa eu vir mais pra cá, é que com a geladeira eu não consigo ter impulso. Deixa eu ver. Nossa, aqui não tá dando pra ver, né? Você para com o mesmo pé. Jogou, subiu. Opa! Jogou, subiu, parou. Esse pé parou atrás, tá vendo? Esse pé, ele só gira. Na hora que você subiu, ele faz assim, tá vendo? Na hora que você girou, ele vem pra cá assim. Aqui atrás do joelho. Vamos lá. 7, 8. Girou. Vamos só mais uma vez, então, andeó, depois a gente tenta andedã. Para mim, a dedã sempre foi muito difícil. Vamos lá, 7, 8. Opa, esse daqui eu quase caí. Agora, andedã. Andedã continua com a mesma perna, porque o que a gente vai fazer é ir para dentro. Como a gente vai para dentro, a gente vai trocar de braço. É esse braço que vai impulsionar. Tá vendo? Andedã para mim é sempre mais complicado. É bem mais chatinho, não tem problema. 7, 8.
Eu tô fazendo Underdone com você pra gente treinar o nosso cérebro, a memória muscular. Para que ele não fique viciado em fazer só no único lado. Mas a Clau, ela sempre faz o que é melhor pra gente. Ela fala assim, vocês estão conseguindo desse jeito? Se não estão, a gente muda o passo, tá? Tô fazendo mais pra gente ter também, porque eu não sei você, mas assim, para levantar a perna, essa daqui é melhor, a outra, né? A gente sempre tem um lado que é melhor que o outro. Mas a gente treinando os dois lados, pelo menos, aí a gente não fica viciando um lado só. Vamos tentar de novo, vai. 7, 8, jogo. É que você não tá vendo passando. Eu consegui, só que eu sempre troco o pé na hora de parar no chão. Não tem problema. Sabe por quê? Porque às vezes isso a gente precisa. O que a gente também não fez hoje, a gente não fez alongamento. E às vezes a gente precisa treinar o nosso equilíbrio. E uma coisa que eu não estou conseguindo mostrar para você em conjunto, e nem dar uma olhadinha melhor, é que na hora que a gente está fazendo a pirueta, a gente precisa ter um ponto fixo. A cabeça, ela é a primeira a sair, desculpa, ela é a última a sair e a primeira a chegar. Então, ó, aqui não dá para ver. Mas na hora que a gente está girando, assim, ela é a última a sair e a primeira a chegar, você viu? Aham. Pra mim, eu fico mais 11 assim, com a cabeça por último. Com a cabeça por último. É que ela tem que ser muito rápida, né? Sim. É que ela que marca o nosso ponto de equilíbrio. Vamos fazer só mais uma, Dedã? Tá? 7, 8, jogou. Deixa eu só ver você fazendo um andeora e um andedã, que eu tô sem óculos, eu não consigo enxergar. O pra fora ou pra dentro? O pra fora. Isso. 7, 8. Girou. Aí, Equilibrei. isso que eu ia falar, só, né? Sustenta o braço. Vai de novo um pra fora, andeor. 7, 8. Isso. Isso. Agora um andedã. Nossa, andedã, não sei pra você, mas pra mim é horrível. 7, 8. Jogou. Calma, esqueci da perninha. Não, você só esqueceu da perninha, mas o andedã tá melhor que o andeor. 7, 8. Aí, foi. Muito bem. Eu prefiro fazer com essa perna aqui pra frente. Parece que me dá mais equilíbrio. Calma. Essa daqui tá dando mais equilíbrio que a outra. Né? Mas é isso. Ah, aproveita que a câmera tá assim, aí você não precisa me mandar o vídeo. Faz o papo de polonese pra eu ver. Como que é? Assim, Isso. assim. E depois Isso. assim. Deixa eu fazer um aqui, aí você vê. Deixa eu agachar aqui. Preparou na primeira posição. Arrastou o pé, desceu. Arrastou o pé, desceu. Pulinho, e terminou com finalizou. Aqui não dá. Tá muito perto, peraí. Vou tentar andar menos. Ó, preparou em primeira posição. Arrastou o pé, desceu. Arrastou o pé, desceu. Pulinho, finalizou com a ponta. Deixa eu ver você. 7, começa na primeira posição, isso, 7, 8. Pá, de polonese. Isso, aí isso mesmo. Mais uma vez, só para eu ver. Preparou na primeira, pá, de polonese. Aí, boa, certinho. É isso aí.